e do jeito que a gente gosta. Pós-rodada de Campeonato Brasileiro pegando fogo, noticiário do Cruzeiro tá daquele jeito. Dudu, vocês viram o gesto que o Pedro Lourenço fez? Será que vai sair? Já já a gente fala sobre isso. Porque o personagem da vitória contra o Vasco ontem foi esse cara aqui. O goleiro Cássio fez uma partidaça em Uberlândia. O ser humano tá ficando doente em todos os sentidos. O choro e o desabafo de quem precisava muito de uma noite de glória. Acho que Deus nos dá força dos momentos mais difíceis. Acho que a gente é ser humano. A gente erra, a gente acerta, mas não é por falta que a gente quer. Se a quinta-feira do Cássio foi marcada pelas falhas e pelas críticas, o domingo serviu para lavar a alma. Não teve jeito pro Felipe Coutinho, nem pro Paulo Henrique nessa arrancada. Nem pro Vitor Luiz, que meteu esse chutaço. A noite era do Cássio. O futebol ele te possibilita, né? Em poucos dias você sair de uma situação ruim para você ir para uma situação melhor. E eu acho que de repente esse choro foi um pouco de alegria no final, porque, cara, eu vim aqui para ajudar o Cruzeiro, eu vim aqui para ser vitorioso, eu sou um cara vitorioso. A parte dele, o Cássio tinha feito. Mas pra vitória acontecer, faltava uma coisa. Que o Caio Jorge não conseguiu fazer, nem o Matheus Pereira e nem o Lucas Silva. Ainda bem pros cruzeirenses que o Christian conseguiu. Fiquei muito feliz e que a bola sobrou pra mim ali, consegui fazer o gol. Gol pra entregar no placar a resposta que o torcedor tanto queria. Virada de chave é jogo após jogo, né? A gente não pode se lamentar por muito tempo. Agora a gente tem que aproveitar esse bom momento, bom jogo que a gente fez hoje. Feliz pela vitória, feliz por tudo, assim, e que a gente possa dar sequência positiva. Com certeza eu tô aqui pra ajudar o Cruzeiro e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso. Vitória do alívio. Depois daquela entrevista polêmica do Dudu semana passada, ficou um climão entre os jogadores, né? Pedro Lourenço, olha só, presidente da SAF do Cruzeiro, anda mais reservado ultimamente, não tá dando muita entrevista pra imprensa, mas gosta da resenha com o torcedor, né? Tirar foto, conversar. Ontem lá no Parque do Sabiá, o povo tava gravando e ele fez um gesto. Pedro Lourenço tem evitado entrevistas com os jornalistas há algumas semanas. Mas aí veio a pergunta de um torcedor lá na arquibancada do Parque do Sabiá em Uberlândia. Dudu vai embora ou vai ficar? Esse gesto, olha ali a mãozinha. O presidente da SAF do Cruzeiro parece responder diretamente a pergunta. Será que o Dudu tá de saída? Vamos entender. No meio da semana passada, depois da derrota pro Palestino na Sul-Americana, o Dudu reclamou de ficar na reserva, mesmo sendo titular lá no Chile. Ele disse, abre aspas, estava vindo numa sequência boa, não sei por que o treinador optou por me tirar do time, fecha aspas. Disse que respeita a opinião do Jardim, mas que não estava satisfeito. Foram 3 jogos começando no banco, antes daquela partida. A entrevista pegou mal dentro do clube. O jogador foi cortado da viagem para Uberlândia e voltou direto para BH. Eu antes do jogo fechei o assunto, disse que o motivo da suspensão não era o motivo da entrevista, o motivo da suspensão era um motivo interno, mas neste momento não existe nada, foi só um jogador que não foi relacionado, que depois veremos quais são as soluções e qual é a resposta que o clube vai dar. Se tem alguém hoje com moral dentro do clube, é o treinador. Então se o Dudu bate de frente com o treinador, vai ficar ruim pro Dudu. Jardim também comentou sobre o gesto do Pedro Lourenço. Um gesto, eu às vezes estou aqui e até abro as mãos e fecho as mãos. Se isto equivale a qualquer coisa, destes pequenos detalhes. Será uma hipocrisia? Porque a partir do momento que o Dudu ele dá uma entrevista e a entrevista não pega bem, porque não deveria ser externado certas situações, e o Dudu é cortado desse jogo, não pode vir um dono do clube e fazer basicamente a mesma coisa. Eita, então vamos no pique pra Toca da Raposa, onde está Guto Rabelo, pra saber se teve alguma repercussão dessa história. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. A expectativa é de que nesse início de semana ocorra uma reunião para definir o futuro do Dudu.
De acordo com apurações da nossa colega Joana de Assis no GE. Globo, esse motivo interno citado pelo Léo Jardim foi um comportamento indiferente do Dudu depois do jogo da derrota contra o Palestino na semana passada. O Dudu teria dito no vestiário que só queria saber do dinheiro que tem para receber até o fim do contrato, que vai até o fim de 2027. O empresário do jogador diz que o Dudu está tranquilo e que se o Cruzeiro quiser rescindir o contrato, é só pagar a multa. Um possível interessado no Dudu é o Botafogo. O Cruzeiro está de folga nessa segunda-feira, os jogadores chegaram na madrugada, estão descansando, vão retornar amanhã e é possível que essa história ganhe novos capítulos nos próximos dias. A gente vai acompanhar tudo aqui no GE. Maurício. Beleza, Guto. Obrigado por esclarecer. Qualquer novidade você pode chamar, que você tem prioridade aqui. Bom trabalho. Uma semana felizão próspera. aí da bancada, né? Não, uma semana próspera, uma semana que tem possibilidades, sabe? Uma semana que começa com você podendo pensar, refletir, ver que de repente tem possibilidades. O sol nasce todos os dias, o sol brilha a cada manhã. Vocês nesse mau humor aí? Mano. A comemoração, como é que é a comemoração? Como é que é? Como é que é? Ô, Fael, aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. Que dia maravilhoso, que semana magnífica, que semana magnífica. Qual a colocação? Eu procurei o Atlético na tabela, não o achei. Não encontrei. Alguém pode me dar essa notícia? De onde está? De onde está? Meu Deus do céu, isso aqui é 17º, meu Deus. Esse 7-1 aqui cria gatilhos, viu? Tem gente lá no time do Atlético que cria gatilho no povo lá, viu? Tem muita gente lá, cria gatilho. Que isso, gente? Que isso aqui? Gente, isso aqui é real mesmo? Cadê, gente? Não era o maior time, melhor elenco. Vai me dar um elenco. Nunca mais o Atlético estaria aqui com 6 pontos. 6 jogos, 1 vitória. Que isso? Isso é muito gatilho, velho. 1 mais 7. 6 mais 1. Uma tradição nesses 28 anos. Qual que é? Muita zoeira quando o adversário... A opinião do técnico Leonardo Jardim. O Vasco é uma equipa que joga muito pela beirada. Normalmente envolve-se em 3 jogadores no corredor para sair cruzamento. Tem talvez o ponta de lança mais forte no jogo aéreo do Campeonato Brasileiro, nos duelos aéreos, e nós tentamos controlar esse jogo exterior, tentamos procurar algum espaço entre linhas, que às vezes a linha defensiva a 4 não permite que os nossos extremos sejam muito pressionados, e eu falei com os meus extremos a possibilidade de virmos entre linhas buscar. E pronto, e que resta a nossa capacidade de ganhar duelos, e hoje em dia a nossa equipa jogou, mas em termos de duelos conseguiu igualar, porque nós temos algumas dificuldades em termos físicos, temos uma equipa com uma estatura baixa, temos uma equipa que em termos defensivos das bolas paradas temos dificuldades. Foi por isso que as minhas substituições no fundo foi para tudo equilibrar a equipa em termos de altura, quer o Bolassi, quer o Genderson, quer o Adu, e acabámos por concretizar o objetivo, que era guardar o resultado nessa altura. Pós-Sul-Americana, a gente fica indignado, revoltado pelo resultado, que realmente é uma vergonha que o Cruzeiro fez na Sul-Americana. Chega no Campeonato Brasileiro, o time realmente parece que vira a chave. Entra um time competitivo, entra um time que quer disputar, e parece que o Leonardo Jardim começa a realmente colocar as suas ideias e o que ele pensa realmente de interessante para o Cruzeiro. Que sempre trabalha com as linhas mais altas, pressionando o time adversário, e com o Vasco não foi diferente. É verdade que eu acho que precisa de um equilíbrio maior no setor defensivo, principalmente no primeiro combate dos volantes. Eu acho que a nossa defesa fica muito exposta porque os nossos volantes, às vezes, e aí uma grande defesa do Cássio, daqui a pouco eu falo, inclusive, sobre o pós-jogo dele, inclusive sobre o desabafo dele de algumas coisas, que a gente tem que entender também que o nosso lado cruzeirense, muito passional, tem que ser levado em consideração na hora de fazer uma análise e uma cobrança também, porque ninguém também tem sangue de barata para poder ficar passando pano quando a coisa vai acontecendo de maneira errada e de uma hora para outra tudo melhora. Não é assim que as coisas funcionam, não. Mas é essa leitura do Leonardo Jardim que nós temos que entender. É o formato do time, a estrutura que ele coloca pensando no time, mas ainda penso que o Cruzeiro precisa se organizar melhor no setor defensivo. Acho que a gente sofre muito em determinados momentos do jogo que a gente consegue controlar melhor o jogo. E é onde o Cruzeiro começa, de repente, daqueles pequenos vacilos, como passes curtos, uns erros de toque que às vezes não é necessário, forçar uma jogada que não precisa, às vezes o mais fácil pode ser aquilo que pode ser mais bem aplicado, meu povo.
O Elson Filho está aqui no nosso chat com mais de 8.400 pessoas, dizendo que, infelizmente, a competitividade acabou, não há mais adversário à altura do Cruzeiro. Calma. Uma sorte dessa aí, velho. Era pra ter tomado uns 3 do Vasco no primeiro tempo. Azar enfrentar o Avaí e tomar a taca que tomou na Série B. E aí, Leopoldo Siqueira, o que a gente percebe nesse time do Cruzeiro é realmente isso. A filosofia de trabalho, a ideia do Leonardo Jardim se aplicando. E aí nós temos a imagem do Cássio. Ele tá assim, camisa pra baixo, e eu vou arrebentar aquele Lugão amanhã. O Lugão vai ver o que eu vou falar. É o Toledo, com o Lugão. Vamos ouvir temos aí no nosso chat a enquete. O que o Cruzeiro deve fazer com o Dudu? Enquadrar, 46% estão votando nessa opção. Enquadrar o Dudu. Frank, vem cá, Dudu, você vai enquadrar aqui. Você sabe o que é enquadrar. Colocar ele no lugar dele e falar isso aqui. Treina, joga e pronto. Caraca, enquadrar foi muito bom. Enquadrar foi muito bom. Dispensar, 54%. Tá? Daqui a pouco a gente vai ter uma reportagem especial do Lauro Lopes, o Povo Celeste, falando sobre essa situação, que começou assim. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois a gente começa a ser reserva, né? E a gente tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, ele estava vindo numa sequência boa, né? Não sei por que o treinador optou, a gente respeita, mas eu não sei por que optou por ter tirado do time. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Pedrinho! Vai, te ama! Pedrinho! Pedrinho, quem que nós vai trazer, Pedrinho? Esse gesto aí do Pedrinho foi bem, hein? Olha, revelador. E aí a postagem do Vinícius Araújo, né, encontrou com o Dudu, ele foi para Uberlândia, voltou, como é que foi? Ô, Léo, o relógio estava muito apertado na mão do Pedrinho, aí o Pedrinho ficou meio dormente, aí ele fez aquele movimento aí para ativar a circulação. Ô, Léo, o exercício de fisioterapia. Exato, você faz assim, dos dedos. O assessor do Pedrinho falou com ele assim, para de falar que você está falando demais. Ele está começando por gesto agora. Dudu vai sair ou não? Tá indo, Dudu deve sair ou não? Vindo. Você daqui a pouco vai ver Leonardo Jardim. Como é que foi essa vitória sobre o Vasco? Uma coisa que na minha vida eu gosto é a honestidade. Honestidade intelectual, honestidade assim que a gente fala. A gente fala um jogo bom. Eu estava no G4 e fiz um jogo bom. O Cruzeiro vem de 3 vitórias, 1 empate. Grande jogo de São Paulo. Bom jogo contra o Bahia. Hoje mais um jogo bom. Contra o Red Bull. Perdemos o jogo, mas não merecíamos chegar lá. Temos que ser honestos e deixar de falar e ter isso e os jogadores e tentar com o treinador e depois com a direção. Há uma que trabalha ali dentro e ali 11 jogadores, mais os que entraram, com uma vontade enorme. Temos que ser honestos. Pô, eu acho que ele é muito franco, muito honesto, e eu acho que ele faz exatamente a leitura que o torcedor cruzeirense faz. Por isso eu peço para todo mundo para ter mais paciência com o Leonardo Jardim, porque é um cara que faz uma leitura do elenco, dá uma atenção especial a cada jogador, e isso é uma informação que vem de lá de dentro, que inclusive a garotada da base fala que ele chama no tete-a-tete, ele trata todos da mesma forma. O garoto que está chegando agora, quando o camarada que está recebendo lá o maior salário também, tem a maior expectativa sobre ele. E a prova disso é que ele não tem medo e colocou os meninos. Colocou o Murilo para jogar, deu chance para o Rodriguinho. Na hora que ele faz rodízio, ele dá a chance e oportunidade para os jogadores. E quando vem para a coletiva, ele faz exatamente a leitura que o torcedor cruzeirense espera que ele faça e que seja um grande treinador com a camisa do Cruzeiro. Ele olha o jogo e lê exatamente aquilo que aconteceu no jogo, Leopoldo. O Gão, o Rodrigo Celera está aqui no nosso chat dizendo, acorda, Gão, o jogo horroroso do Cruzeiro, o Toledo está certíssimo. Também achei o Cruzeiro muito mal taticamente também. É o seguinte, ele embolou 4 no meio ali. E no primeiro tempo, pelo menos, foi muito melhor o Vasco. Não, né? A minha cobrança é exatamente sobre isso. Eu acho que o meio-campo do Cruzeiro precisa se estruturar melhor, principalmente quando estivermos sem a bola. Isso eu tenho falado há algum tempo aqui. A gente precisa melhorar essa marcação no meio-campo
principalmente quando estamos sem a bola, porque até se você melhorar essa marcação, você consegue construir melhor, elaborar melhor um sistema ali de criação que você vai poder ter mais resultados com o setor ofensivo também do Cruzeiro. Mas um jogo horroroso do Cruzeiro, não. Foi um jogo de uma estratégia mais competitiva, mediante aquele momento que a partida começou a ficar mais complicada. E aí, o Cruzeiro cria muito bem o lance do gol. Foi um lance criado. O jogo horroroso, por exemplo, para mim, foi o segundo tempo contra o Bragantino. Esse jogo horroroso. Eu acho que o mérito dele foi dar uma mexida no posicionamento, no intervalo, que o time volta diferente para o segundo tempo. Mas eu não volta acho que pressionando mais até e dando menos espaço. Mas eu não acho que estava tão mal no primeiro tempo também assim, não. Eu acho que o time do Cruzeiro... O Vasco teve mais chance. Até teve, mas só que aí é aquilo que eu falo. A gente precisa de uma posse de bola melhor, a gente precisa de um controle melhor também, quando estiver sem a bola, certo? Agora, aproveitando a imagem do Cássio, deixa eu falar uma coisa para os nossos torcedores aqui. Que muita gente, às vezes, vem em cima da gente falando assim, e agora? Não vai se retratar, não? Não, eu não vou me retratar. Sabe por quê? Porque o Cássio, ele é um gigante no futebol brasileiro. Mas eu não tiro as minhas palavras aqui e não é desrespeito ao Cássio. Tudo que ele construiu foi com a camisa do Corinthians, que para nós cruzeirenses realmente não tem nenhum significado. Para o corintiano tem. O que a gente espera do Cássio, e não tem ninguém torcendo contra o Cássio aqui, cruzeirense não tem ninguém torcendo contra o Cássio. É necessário desabafo, é uma grande pressão que você recebe? É, Cássio. Mas você está vestindo uma camisa de um gigante do futebol brasileiro. Então você vai receber pressão e vai receber crítica sim. Porque teve falhas atrás de falhas que você mereceu críticas. E eu estou feliz que você fez um grande jogo contra o Vasco, sim. Agora é necessário uma sequência. Uma sequência de pelo menos uns 5, 6, 7, 8 jogos para que de repente venha um momento assim, ó. Beleza, Cássio, virou a chave. Parabéns pelo jogo contra o Vasco. Espetacular partida. Mas daí, de repente, ao torcedor vir cobrar da gente uma coisa que não é nossa responsabilidade. A gente, passionais que somos,